Vou mostrar aí o primeiro cenário da pesquisa para governador do estado. É a pesquisa estimulada. Vamos ver os números que a Paraná Pesquisas levantou esta semana. Cenário 1, estimulada. Em primeiro, Marcos Rogério, 27,1, Ivo Cassol, 26,2, Adailton Fúria, 18, Hildon Chaves, 14,6, Sérgio Gonçalves, 2,6, Samuel Barbosa, que eu confesso que não, cara? pois é. Tem a mínima ideia. Me falaram que seria do PCdoB. Eu não sei, mas eu não sei como é que acharam o nome Mas não é dele. o Samuel Costa? Respeitosa. Não, mas tá ali a foto dele, ó. Tá ali a foto do Samuel Barbosa, né? Respeitou ele, que nos desculpe, mas enfim. Eu não sei quem é. É, 0,9. Não sabe, não respondeu 5,1 e nenhum branco e nulo 5,4. Quem é que quer começar a falar sobre esse quadro que nós estamos vendo aí? Everton, obviamente que se o Ivo Cassol tiver autorização legal para disputar a eleição, tudo isso aí muda, né? Porque provavelmente o Marcos Rogério vai concorrer então ao Senado, o Fúria não vai concorrer contra o Cassol, pelo contrário, eu acho que ele vai se aliar ao Cassol, e aí eu não sei como é que fica o quadro do ex-prefeito Hildon Chaves. Mas eu tenho a impressão que toda essa situação aí depende se o Cassol disputa ou não a eleição. É isso que eu penso. Mais alguém? Eu concordo com o Sérgio para dizer que o cenário político de 2026 passa primeiro por um pré-candidato, que pode ser ou não candidato, que chama-se Ivo Narciso Cassol. Ele, apesar de, você também frisou isso, Everton, essa semana, de ainda, nesse momento ele está inelegível. A gente tem que colocar as coisas como elas são, como elas verdadeiramente são. Nesse momento ele está inelegível. Havendo a mudança legislativa que se espera votar até o dia 3 de outubro desse ano, para valer para as eleições do ano que vem, Ivo Narciso Cassol passa, então, a poder concorrer. Ele tem outros processos? Tem, que aí é uma discussão se enquadra ou não, se tem os requisitos ou não da lei, são outros 500. Hoje, principalmente, o impedimento legal que tem Ivo Narciso Cassol é do crime que ele foi condenado na ação penal 565 lá no Senado, por uma indicação que o cunhado dele participou, que outras pessoas participaram, e que ele não poderia ter feito isso porque entenderam que foi uma indicação de que feriu um artigo da lei de licitação. Fora isso, e aí é bom que se diga, a ministra Carmen Lúcia reconheceu que não houve corrupção, que não houve prejuízo ao erário, Dolo. que não houve superfaturamento, que não houve a não entrega daquilo que de fato foi contratado. Enriquecimento ilícito. Mas Dolo. ele transgrediu, ao ver da ministra, um artigo de lei da 8666. Portanto, foi condenado a 4 anos, cumpriu 2 anos, porque foi assim reformulado, acabou de cumprir a pena em 2020, de lá para cá está naquele período de 8 anos que hoje a legislação determina, que acaba sendo muito mais tempo do que 8 anos, porque ele foi condenado em 2013. 2013 para cá já temos 12 anos de condenação, pelo menos, indo já para ano que vem 13 anos, né? Então, Ivo Narciso Cassol é a peça-chave que pode mudar completamente o jogo político ano que vem, porque sem ele ou com ele as coisas podem mudar. Eric. Olha, a depender do tempo que ainda nós vamos percorrer até chegarmos nas candidaturas, isso aí é igual o doutor Joaci falou, vai mudar muita coisa. O problema é, ele sai dessa inegibilidade? Se ele sair, com certeza muitos que viriam para governo não virão mais. Vão para Senado, ao meu ver, a candidatura para Senado vai ser a mais difícil de todos os tempos aqui em Rondônia. Mais concorrido. Mais concorrido, porque são 2 vagas, por si só já há uma pulverização de votos, né? E os nomes que circulam aí também para Senado são nomes fortes. Então nós teremos talvez aí uma eleição para Senado muito forte, muito concorrida,
Inclusive saindo pessoas que antes saíram para Senado em eleições anteriores, talvez nem indo mais para uma disputa para Senado, talvez ficando ali no deputado federal ou até mesmo estadual. E não tenho dúvida também, concordo com todos da bancada, que Ivo Cassol, estando elegível, com certeza é um grande nome para concorrer ao governo do estado. Irã, Olha, quem morre de véspera é Peru. Tem muita água por debaixo da ponte. Agora nós temos bons candidatos. Cassol, o Marco Rogério, o Hildon Chaves. E com certeza irá aparecer mais candidatos preparados para o governo do estado de Rondônia. Como teve na prefeitura, tivemos grandes candidatos, né? Para a prefeitura. E houve esse revertério, né? A pessoa que nós pensávamos que ia ganhar no primeiro turno, foi para o segundo e acabou perdendo. Então, existe muita água por debaixo dessa ponte, né? Lógico, evidente, eu espero que o ex-governador Ivo Cassol ele tenha condições de sair candidato, que aí vai fortificar mais as eleições do estado de Rondônia, com a presença do Marco Rogério, Hildon Chaves, pessoas de grande potencial de voto. Só para Sérgio contribuir, o Samuel Barbosa Cavalcante, aquele que aparece Sim. na pesquisa, ele foi candidato a deputado estadual, ele é natural de Manaus, e foi candidato a deputado estadual em 2022 pelo PL. Perfeito, perfeito. Sérgio, Bom, o que eu tinha para dizer eu já disse, né? Ele não ouviu o que eu falei, doutora. Falei meia hora aqui do Cassol. desculpa, Beni, O Beni sempre esqueci. Não tem jeito, cara. Não, é o seguinte, eu concordo com o Eric, porque eu acho que enquanto não for definida a situação do ex-governador Ivo Cassol, não adianta especular. Porque a partir do momento em que for, por exemplo, é elegível, 99% dos candidatos caem fora. Essa é a realidade. Beni, eu posso Então, te fazer uma pergunta? pois não. Como cidadão, acho que Claro. vamos dizer, um ponto de vista médio de toda a população. Se Cassol hoje estivesse completamente elegível, já podendo na pré-campanha, você acha que Cassol é um candidato de ganhar no primeiro turno? Com certeza. Absoluta. Não tenho um mínimo de incerteza, de dúvida com relação a isso. Dá primeiro turno. Até porque na condição que ele está hoje, já largar com quase 30%, Tá doido, é? é isso que eu queria falar. Vejam bem, há mais de um ano, talvez 2 anos, a gente ouve entrevistas de políticos, adversários dele principalmente, pessoal, jornalistas, repórteres, comentaristas, blogueiros, todo mundo fala o tempo todo que o Ivo não vai disputar a eleição e que ele está inelegível. Há um conhecimento geral, e aí eu vou ao encontro que tu está dizendo. Mesmo todo mundo sabendo que o Ivo está inelegível, as pessoas estão indo lá dizendo, não, mas eu voto nele. Eu tenho a impressão, e olha que eu trabalhei muito tempo com pesquisa, o Benito testemunha disso, o Ivo teria hoje no mínimo 50% dos votos Com se ele estivesse certeza. numa outra condição nessa pesquisa aí. Com certeza. No mínimo, 50% dos votos. E aí eu converso com pessoas, já conversei com pessoas na última eleição, pessoa disse para mim, olha, se o Ivo for candidato eu não sou, falando sobre a última eleição. E só se lançaram um candidato depois que o Ivo saiu fora. Isso vai acontecer de novo. Se o Ivo Cassol for candidato, desses nomes que estão ali hoje, a metade não vai concorrer. Escrevam o que eu estou dizendo. Por quê? Porque não vão correr o risco de ficarem sem mandato. Ah, sim. Tem gente que vai para deputado federal que se elege talvez dentro de casa, sem sair de casa. Fazendo campanha no WhatsApp, né? Fazendo campanha pelo WhatsApp. Agora, ir para senador, que está difícil, e ir para governador, que é complicadíssimo, para enfrentar o Ivo Cassol, que é um governador histórico. As pessoas pensam como assim em termos de governos. Jorge Teixeira de Oliveira e Ivo Cassol. Ivo Cassol. Aí vem o restante. Exatamente. Um pouco mais, um pouco menos e assim por diante. É bom dizer, depois nós vamos chegar na aceitação do governador Marcos Rocha, que está muito boa, surpreendeu muita gente.
A pesquisa da Paraná, a pesquisa deu os índices elevadíssimos da aceitação do governo de Marcos Rocha. Só para finalizar, Everton, essa situação do Cassol, eu acho que não só as pessoas podem desistir da candidatura, mas ficar aliado a ele para uma eventual candidatura ao Senado. Por quê? Porque a figura da candidatura majoritária, governo e Senado, ainda pode existir a coligação, o que não pode mais no sistema proporcional. Deputado estadual e federal não tem mais coligação, mas para governo e Senado tem. Então, não é só o Cassol, vai ser o Cassol com o Marco Rogério, o Cassol com outras pessoas que podem fortalecer ainda mais quem vai para o Senado e, obviamente, a candidatura do Cassol. E tem um detalhe que a gente também tem que computar. Vocês viram que o Fúria tem 20% dos votos. Isso aqui que eu vou passar é informação. Tá? Mostra de novo o quadro ali, por favor. Isso aqui é informação, não é achismo. Se o Ivo Cassol for candidato, Adailton Fúria apoia Ivo Cassol. Então, esses 18% dos votos, aí, grande parte deles, o Fúria leva para o Ivo. Olha como encorparia tudo isso. Marco Rogério, se Ivo também for candidato, não é. Marcos Rogério, se o Ivo for candidato, o Marcos Rogério vai para o Senado e muito possivelmente será o senador do Ivo Cassol. Ivo Cassol. Até porque ele A está gente em já está primeiro falando nas de 60% pesquisas. Então, ali. gente, aí vai ao encontro que o Beni falou, é primeiro turno. Primeiro turno. Tem boca lá. Né? Mas enfim, vamos aguardar que tudo depende agora do dia da votação. Dizem que pode ser na primeira quinzena de maio a votação no Senado, em que vai decidir se Ivo Cassol e mais uma centena de nomes espalhados por esse Brasil serão liberados. É isso que eu ia perguntar para você, Herbert. Na situação em que se encontra Ivo Cassol, quantos tantos outros políticos se encontram na mesma situação? Sabe quem está dependendo disso? São senadores, são deputados federais, são prefeitos. Olha aí. Eu não sei se foi o Jorge que me falou ontem sobre isso. Alguém me falou ontem. Os prefeitos que estão enrolados, tem dezenas e dezenas de prefeitos, estão trabalhando os seus senadores para aprovarem. Porque esses prefeitos, tem prefeito que não vai nem conseguir para reeleição. Se manter o jogo como é que está agora. Deputados e senadores que não vão para reeleição também. Aqui em Rondônia, além do Cassol, tem o Assir Gurgas, né? O Natan Donadon. Natan, Acho que o deputado das ambulâncias. não, é o... É o Natan. É isso mesmo, da ambulância. Capixaba. O Milton Capixaba. Milton Capixaba. Presidente, o Emanuel Nery mandou uma mensagem aqui concordando com o que o doutor Irã disse, né? Eu vou resumir. Ainda tem Concordando? Concordando. Não Que ainda tem acredito. muita água para passar debaixo dessa ponte. E ele cita aqui o exemplo também de que, a gente até já conversou isso na rádio, de que o Ivo Cassol ele não é um cara que transfere votos, né? E que na eleição tudo pode acontecer, inclusive essa transferência de voto dos demais em não saírem candidato, não acontecer para o Ivo também. Vamos para o cenário número 2, por favor? Vamos para o cenário número 2, para governador. Nesse cenário número 2, tira-se o nome de Marcos Rogério, imaginando-se que ele vai sair para o Senado. Ivo Cassol, 28,5. Adailton Fúria, 20,5. Aí entra o Fernando Máximo, 19,1. Hildon Chaves, 14,5. Sérgio Gonçalves, 3,3. Samuel Barbosa, 1,1. Esse é o cenário número 2. Vocês acham coerente? Olha aí, o Fernando Máximo aparecendo bem nessa pesquisa. Mas aí confirma de novo, é o caso do Fúria, né? O Fúria avisou que se o Cassol for candidato, ele não é, e certamente esses votos do Fúria, não todos, mas um bom percentual, vai para o Cassol. Aí a distância se torna muito maior. Não, e note que no cenário 2, o Fúria, ele sobe 2 percentuais. É. 2,5. O Cassol também. 2,5. E o Cassol sobe Ou também. seja, quem saiu ali do cenário foi o Marco Rogério. Marcos Rogério. Talvez o eleitor do Marcos Rogério também transfira para o Fúria. Pois é. E eu não duvido que o Ivo apoie o Fúria, caso dê alguma situação diferente, viu? Pode ser. Não é difícil Não, o se cenário Ele é um imaginar nome isso. potente, o Fernando Máximo também, viu? Os Aí dois... seria uma briga entre Fúria e Fernando Máximo. Ó, o Sérgio Gonçalves ele sai de 1% para 3%.
Mas o Esse Sérgio segundo Gonçalves está cenário. começando agora. Não, mas é uma dança de números ali que é interessante. Quem está transferindo para quem? Uhum. Quem se manteve praticamente foi o Ivo, né? Não perdeu nada, não ganhou nada, mas outros acabaram ganhando também. Verdade. Né? Mas o Ivo tem essa barreira que é a inelegibilidade. Ele sem a inelegibilidade, isso aí muda bastante. Ah, com certeza. Muda bastante, né? Temos outro cenário, terceiro cenário. Vamos lá para o terceiro cenário que nos apresenta Governo do Estado. Ivo Cassol, 29,8. Ah, bom, nesse cenário, sai fora o Fernando Máximo, ok? Ivo Cassol, 29,8. Fúria, 20,7. Hildon Chaves dá uma crescida, 17,3. Aí entra o Bagatoli, 11,6. Sérgio Gonçalves, 3,5. Samuel Barbosa Cavalcante, né? 1,5. Aí também o Ivo continua com seus praticamente 30%. O Fúria mantém os seus 20 e alguma coisa por cento. O Hildon dá uma crescida e aparece o Bagatoli com 11,6. Sérgio Gonçalves e Samuel Barbosa estáveis. Você vê como que é a força de um parlamentar com mandato, né? O Jaime Bagatoli entra na pesquisa já com 11%, o Fernando Máximo no cenário anterior com 19%. Então a força de você ter um mandato também é muito grande. Está na vitrine, né? Está na vitrine, tem um nome lembrado. Tem um nome... outro detalhe sobre isso. O Ivo Cassol, há 15 anos, deixou o governo do Estado. Exatamente. E ele foi senador até Janeiro de 19. Janeiro de 19. Então, em 19 ele deixou o Senado. Início de 19. Então, mesmo hoje fora dos holofotes... 5 anos e meio. Continua muito forte ainda, na lembrança do eleitor, mesmo quando o eleitor sabe que ele está inelegível, mas diz assim, ele está inelegível, mas eu voto nele. Eu ouvia muito isso na outra eleição, na eleição passada, quando o Ivo estava ainda falando que talvez fosse, não fosse, as pessoas diziam, eu ouvi muito isso aqui em Porto Velho. Eu voto no fulano, mas se o Ivo for candidato, eu voto nele. Ouvi muito isso. Muito, muito, muito. Vamos para o Senado agora, gente. Vamos agora ao cenário principal do Senado. Estimulada. Marcos Rogério lidera com 43,8. Marcos Rocha, 35,4. Mariana Carvalho, que é o que nos consta, não será candidata ao Senado, deve ser candidata a deputada federal, mas tem aí uma gordura que vinda das duas últimas eleições, ao Senado e a prefeito de Porto Velho. Ela foi apontada com 23,2%, também uma bela estimativa para ela. A deputada Silvia Cristina, 17,4%, Confúcio Moura, 15,2%, Bruno Bolsonaro Chay, de 14%, Fátima Cleide, 10,1%, e Assir Gurgas, 8%. Sérgio Pires. O Marco Rogério, ele lidera nesses cenários tanto para o governo quanto para o Senado, né? Aí liga-se com o Cassol. Dependendo do Cassol, ele vai para o Senado e acho que ele é o grande nome. E o governador Marcos Rocha está bem também, tanto nesse cenário do Senado, quanto na pesquisa de valorização do governo dele, né? Olha aqui, o recadinho do Paulo, mais conhecido como Paulo Sujo, mas de sujo não tem nada, bom, gente boa demais. Ele está dizendo assim, ó, Cassol para ganhar, é que o Paulo Sujo é um fiel escudeiro do Expedito Júnior, né? Todo mundo sabe disso. E ele está dizendo o seguinte, Cassol para ganhar tem que ter um Expedito Júnior do lado. Concorda? Senão, não ganha. Qualquer um candidato ao governo para ganhar tem que ter o espírito junto do lado. Expedito junto. Olha, perdão, tem que ter o expedito junto do lado. Concorda? Olha, o expedito, eu tenho dito sempre que o expedito é uma figura que faz saudade, dá saudade, ele tem que voltar para a política. E pelo que eu tenho informação, ele deve ser candidato a deputado federal com reais chances de sucesso.
Porque ele teve alguns insucessos em eleições majoritárias, mas nas campanhas proporcionais ele sempre se deu muito bem, né? É um Bom que nome se muito frise forte. isso. É um nome forte, é um nome forte. E que transfere voto. Sim. E tem conversado muito com o Ivo Cassol, viu? Ele me falou, o Expedito me falou. Então, enfim. Como é que vocês... bom, o Sérgio já falou sobre o Senado. Irã, Olha, a veja disputa bem. ao Senado. Nós temos mais 4 minutos ainda. Temos bons nomes, né, no Senado Federal. É óbvio que o governador Marco Rocha ele tem que mudar a forma, principalmente da área da saúde, vai repercutir negativamente nele essa terceirização. Os profissionais de saúde não vão aceitar isso aí e ele tem que rever isso aí e trazer propostas concretas e não mirabolantes para a saúde e, ao mesmo tempo, com certeza, ele será um bom nome para o Senado, desde que ele reveja essa atitude dele. Eric, Olha, como eu falei, a eleição para Senado vai ser das mais acirradas aqui em Rondônia. Naquele cenário que foi mostrado ali, eu ainda acho que a primeira vaga, e aí aqui é uma opinião pessoal, a primeira vaga eu não vejo outro candidato senão o Marcos Rogério, mas a segunda ela vai ficar entre Marcos Rocha e o Confúcio. Se eles forem inteligentes, e aqui eu digo eles, o pessoal da esquerda, não pulverize candidaturas. Se vocês querem manter uma cadeira, decidam quem vai ser e ataquem a cadeira. e prevê o voto único, né? Prevê o voto único. Porque de outra forma a esquerda não entra. Único e útil. Joci, É desse jeito mesmo. Aí o cenário para Senado ele vai ser bem mais acirrado. E acho eu que, a depender da questão do Cassol, vai ter gente que hoje pensa ir para o Senado, vai voltar e vai, não, vou continuar para deputado federal, que é o caminho. Beni Andrade. Olha, eu entendo que se o senador Marcos Rogério partir para a reeleição, ele tem a vaga garantida, meu ponto de vista. Agora, por outro lado, eu gostaria também de ver representando Rondônia no Senado a deputada Silvia Cristina. Esse é meu ponto de vista. Sim, que